Preço médio da gasolina cai 5% em julho, com limite no ICMS. FMI eleva a projeção de crescimento do PIB do Brasil a 1,7% em 2022. E você vai ver também. Com mais de 800 infectados, Brasil é o 7º país com maior número de casos de varíola do macaco. Reclamações contra companhias aéreas no Brasil quase triplicam em 2022. Rússia anuncia que deixará a Estação Espacial Internacional no fim de 2024. Como forma de ajudar as pessoas, libaneses dão buquês de dinheiro em vez de flores. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a gasolina caiu 5% no mês de julho, mas os números divulgados pelo IBGE mostram que a redução tributária ainda está longe de compensar a inflação acumulada em pouco mais de 11% no período de 12 meses. A imposição de um limite para as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os itens considerados essenciais, o ICMS, surtiu efeito sobre a inflação de julho. A gasolina, o etanol e o gás de botijão ficaram entre os produtos que mais tiveram redução de preço na prévia do mês de julho, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A gasolina, por exemplo, ficou 5,01% mais barata, mas ainda acumula alta de mais de 20% em 12 meses. Seguido pelo etanol, 8,16% menor, com alta acumulada de 11,78%. E o gás de botijão, que também pesa muito sobre o orçamento das famílias e acumulou alta de 23,79%, apesar do recuo de 0,52% em julho. Entre os produtos que mais recuaram no período estão a laranja Bahia, o tomate e a cenoura. O índice também mostrou que o pepino foi o item que mais subiu, com quase 93% de aumento. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, discursou hoje na 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada em Brasília. Nogueira disse na abertura do evento que respeita a Carta Democrática Interamericana, documento que determina que a democracia deve ser a forma de governo de todos os países das Américas. Em sua fala, o ministro Paulo Sérgio Nogueira assumiu o compromisso de fortalecer o sistema democrático nas Américas. Da parte do Brasil, manifesto o respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. A expectativa é que, após a conferência, os ministros assinem a Declaração de Brasília. O documento deverá reforçar o apoio ao teor da Carta Democrática Interamericana, que promove e defende a democracia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin, também destacou em seu discurso a defesa do sistema democrático. Lloyd afirmou que todo o hemisfério sul pode ser próspero, democrático e seguro, e ressaltou que quanto mais consolidada a democracia, mais se aprimora a segurança na região. Ele disse ainda que os países não estão unidos apenas pela geografia, mas próximos por interesses e valores comuns, pelo respeito aos direitos e à dignidade humanas e pelo compromisso com o Estado de Direito. E olha só, a Procuradoria-Geral da República justificou hoje o pedido de arquivamento das apurações sobre supostos crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares e ex-membros do governo no relatório da Comissão da Covid-19. Em nota, a PGR ressaltou que todas as manifestações enviadas ao STF estão devidamente motivadas e atendem a critérios técnicos e as regras específicas que regulam o direito penal e que todo o material foi encaminhado para investigação supervisionada pelos ministros relatores. As reclamações contra companhias aéreas em 2022 já superam os números de 2019, antes da pandemia. É isso mesmo, e entre as principais queixas estão cancelamentos, problemas no atendimento e dificuldades para reembolso.
Era para ser a viagem perfeita. Tava minha mãe, meu pai, minha irmã, meu sobrinho. O destino das férias em família foi Natal. O casal conta que deu tudo muito certo até a volta para casa. O primeiro voo do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro atrasou 40 minutos. De lá, a família veio a São Paulo para daqui partir para Maringá, no Paraná, onde mora. Mas chegou aqui, o avião já estava saindo. Era questão se eles tivessem esperado 5 minutos, a gente tinha conseguido pegar o voo, mas o avião estava saindo e a gente acabou ficando. Foi muito difícil para saber onde estava a bagagem, para conseguir uma informação para onde a gente tinha que ir, já que tinha perdido o voo, o que a gente ia fazer. Então, para conseguir pessoas que dessem informação, direcionassem para que lugar que a gente ia, foi bem complicado. Foram 5 horas aguardando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para respostas sobre todas as pendências, entre elas a alimentação. Eu e minha família, a gente percebeu que só quem foi atrás, quem cobrou os funcionários, eles deram um voucher para janta. Caso não, as pessoas estavam saindo sem janta mesmo. Apesar de todo o estresse, a família não reclamou sobre a companhia em nenhum site ou órgão de defesa do consumidor. Mas tem muita gente que reclama, viu? Só nos 5 primeiros meses do ano foram registradas mais de 53 mil queixas contra companhias aéreas. E isso apenas em um site de reclamações. Esse número já supera o verificado em todo o ano de 2019, antes da pandemia. Em 2022, foram feitas aproximadamente 353 queixas por dia, principalmente por causa de cancelamentos, problemas com atendimento, dificuldades com pagamentos e reembolsos e questões relacionadas a milhas. O casal acredita que o que a família passou está relacionado à falta de comunicação e de profissionais. Não tinha profissional para explicar para onde ia, para direcionar. Chegamos lá embaixo, que mandaram a gente para a parte de baixo, e tinha somente 3 funcionários e muita gente em cima. Não conseguia responder, não conseguia falar com as pessoas. Então, essa questão de funcionário eu acho que interfere também. Mas o problema não seria atual e nem estaria relacionado à pandemia. Segundo o marido da Flávia, a falta de informação é uma questão antiga. Ele conta que bem antes da crise sanitária tinha um voo marcado para 7 da manhã e às 5 recebeu um e-mail que informava que o voo havia sido cancelado e nada mais. Liguei no aeroporto, ninguém me atendia, não consegui falar com ninguém. Eu falei, vou até o aeroporto, né, para ver o que está acontecendo. E fui até o aeroporto, porque eu tinha aula naquele dia. E aí no aeroporto eu fui informado que realmente o voo estava cancelado, mas que tinha um ônibus disponível para quem quisesse ir. Quer dizer, eles mandaram um e-mail dizendo que estava cancelado, mas ninguém me falou do ônibus. Então, se eu não vou até o aeroporto, eu não tinha ido para Curitiba. Se a comunicação é falha, atenção às informações a seguir. Diante de atrasos, o passageiro pode exigir reembolso integral ou pedir outro meio de transporte. Quando o voo atrasa, a companhia deve avisar ao passageiro sobre a nova previsão de partida a cada meia hora. Depois de 1 hora de atraso, a empresa deve fornecer internet e telefone. Após 2 horas, a alimentação deve ser ofertada ao passageiro. E depois de 4 horas de atraso, o cliente tem direito a transporte e hospedagem. O casal conta que a maioria dos passageiros do voo teve respaldo da companhia aérea. Ainda assim, fica difícil esquecer o estresse vivido naquele dia. No nosso voo tinha uma pessoa que estava viajando porque a mãe dela faleceu e ela tinha que chegar no velório da mãe. Então, assim, uma situação emocional já muito difícil. E aí tem que ficar procurando aonde vai, cadê a bagagem, o que vai fazer. Então eu me coloco no lugar dessas pessoas, que para elas é muito mais difícil, né? Quando o passageiro passa por problemas como esses, pode buscar seus direitos em órgãos como o PROCON, com a apresentação de alguns documentos. O comprovante de pagamento da passagem, o número da reserva, se ele trocou e-mails, se ele trocou o WhatsApp, ele vai juntar esses documentos, mais um relato do que aconteceu, seus documentos pessoais, no site do PROCON, registrando essa reclamação, a empresa é notificada. Se a companhia não responder em até 10 dias, um processo administrativo é aberto. Onde a empresa novamente é notificada ou ela será convocada para uma audiência online. Esses são os caminhos que o consumidor deve percorrer
para reclamar de qualquer má prestação de serviço e, nesse caso, de transporte aéreo. E o pior é que isso não é um problema isolado. Eu estou vivendo esse mesmo drama há 2 anos com 2 companhias aéreas e até hoje eu não consegui o reembolso. É um absurdo, né, Juliana? Infelizmente. Brasil. E mudando de assunto, olha só, com mais de 800 infectados, o Brasil já é o 7º país do mundo com o maior número de casos de varíola do macaco. A doença preocupa especialistas por registrar um avanço no número de casos nas últimas semanas. O surto da doença, que está se espalhando rapidamente, pode ser interrompido, declarou hoje uma autoridade da Organização Mundial de Saúde. Quem deu a declaração à imprensa internacional foi Rosamond Lewis, líder técnica sobre a varíola do macaco da OMS. Neste momento, ainda acreditamos que este surto de varíola do macaco pode ser interrompido com estratégias certas nos grupos certos. Mas o tempo está passando e todos precisamos nos unir para que isso aconteça. No último sábado, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o surto representa uma emergência sanitária global, o maior nível de alerta da entidade. A classificação da OMS tem o objetivo de gerar resposta internacional coordenada e pode liberar fundos para colaborar com o compartilhamento de vacinas e tratamentos. Inicialmente identificado em macacos, o vírus é transmitido principalmente por contato próximo com uma pessoa infectada. Até este ano, a doença viral raramente se disseminava fora da África, onde é endêmica. Mas relatos de alguns casos no Reino Unido no começo de maio sinalizaram que o surto havia entrado na Europa. Este ano, houve mais de 16 mil casos confirmados de varíola do macaco em mais de 75 países. A líder técnica da OMS afirmou que o número exato deve ser maior. Foram relatadas 5 mortes, todas na África. E veja a seguir, Rússia anuncia que deixará a Estação Espacial Internacional no fim de 2024. E ainda, como forma de ajudar as pessoas, libaneses dão buquês de dinheiro em vez de flores. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Mais um caso de agressão contra mulheres volta à pauta nas notícias. Desta vez, a vítima foi a empregada doméstica Patrícia Peixoto, que aparece em um vídeo da câmera de segurança do elevador do prédio do major da PM, Bruno Chagas. Segundo o relato da mulher, além da reclamação por conta do atraso, foi questionada por uma frase que estava no status do WhatsApp. As imagens mostram o homem dando um tapa no rosto dela, que reagiu. O caso aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Patrícia disse que trabalhava sem carteira assinada desde janeiro deste ano no apartamento onde vivem o PM e a mulher dele. E o status do WhatsApp não era direcionado a ele. A doméstica destaca que o comportamento de Bruno sempre foi instável, mas nunca tinha chegado ao ponto de uma agressão. O caso foi registrado no mesmo dia na Polícia Civil. De acordo com o advogado de Patrícia, o major da PM vai responder por ameaça e lesão corporal. Na maioria dos postos de combustíveis, vemos a placa orientando a saída do veículo para abastecimento de GNV. Vejam o que acontece num posto na zona norte do Rio. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o carro explode enquanto abastecia em posto de combustível no bairro São Francisco Xavier, na zona norte do Rio, na manhã de hoje. O motorista Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, tinha acabado de abrir a mala do carro quando foi surpreendido pela explosão. Ele foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meia, e submetido a uma cirurgia no fim da manhã. O estado de saúde dele
continua grave. O carro ficou destruído, assim como a cobertura sobre as bombas de combustível do posto. Nenhum frentista ficou ferido. Eles disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação, enferrujado. E fiscais da prefeitura e das empresas de gás Naturgy e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, tiveram no local. E atenção ao prazo das inscrições para os cursos técnicos da FAETEC, aqui no Rio de Janeiro. A FAETEC do Rio começou a receber inscrições para cursos técnicos do segundo semestre de 2022 na área de infraestrutura, gestão, beleza, saúde, tecnologia da informação e comunicação e alimentos. As inscrições devem ser feitas no site faetec.rj.gov.br até o dia 27 de julho deste ano. Quem tem o desejo de realizar o curso técnico não pode perder essa chance. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. E agora vamos falar de economia. O Fundo Monetário Internacional elevou de forma expressiva a estimativa para o crescimento brasileiro neste ano, apesar das dificuldades enfrentadas pela economia global. Mas o cenário esperado para 2023 passou a ser mais fraco. Na revisão das estimativas em seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI passou a estimar o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil neste ano em 1,7%, bem acima da taxa de 0,8% calculada em abril. Para 2023, o relatório do fundo indica que a expansão brasileira será de 1,1%, 0,3 ponto percentual a menos do que o previsto em abril. A estimativa do FMI ainda está um pouco abaixo da expectativa do governo, que calcula que o PIB brasileiro deve crescer 2% em 2022. A previsão do Ministério da Economia para o ano que vem é de 2,5%. A melhora do cenário para o país ajudou a impulsionar a projeção para o crescimento da América Latina e Caribe, com o FMI vendo agora aumento do PIB da região de 3% este ano, 0,5 ponto a mais do que no relatório anterior. Para 2023, a estimativa para a América Latina e Caribe segue a tendência brasileira, com piora de 0,5 ponto para 2%. E a alta da inflação e a desaceleração nos Estados Unidos e na China levaram o Fundo Monetário Internacional a rebaixar suas perspectivas de crescimento para a economia mundial neste ano e no próximo. Já a previsão da inflação foi revisada para cima. A entidade ainda advertiu que a situação pode piorar muito. A economia global ainda está se recuperando da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora estamos enfrentando uma perspectiva sombria e incerta. O crescimento da produção global foi revisado para baixo, para 3,2% este ano e 2,9% no próximo ano, enquanto a inflação foi revisada para cima, para 6,6% nas economias avançadas e 9,5% nas economias emergentes e em desenvolvimento. As três maiores economias do mundo, Estados Unidos, China e Europa, estão estagnando. Segundo o FMI, as perspectivas de crescimento caíram muito, o que pode levar a economia mundial a uma das piores recessões dos últimos 50 anos. O que mais preocupa são as consequências da guerra na Ucrânia, incluindo a possibilidade de que a Rússia corte o fornecimento de gás natural à Europa, além de um novo aumento nos preços de alimentos decorrente do efeito da guerra no fornecimento de grãos, o que pode desencadear a fome. Para o FMI, conter a inflação precisa ser a prioridade dos governos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, à espera da decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos nesta semana. A moeda norte-americana recuou 0,38% e encerrou o dia cotada a R$ 5,349 na venda.
O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, voltou a recuar hoje, de olho aí na decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, na quarta-feira. O índice teve queda de 0,50% a 99.772 pontos. E olha só, o Banco Central lançou hoje 2 moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de liga de cobre e de níquel. A moeda de R$5 é feita de prata e em uma das faces representa a seção do Conselho de Estado, presidida pela princesa Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro para que ele rompesse com a coroa portuguesa. Já a moeda de R$2 é composta de cuproníquel. Ambas as moedas exibem no verso uma faixa verde e amarela e a primeira estrofe do hino da independência. As moedas destinadas a colecionadores serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pela internet. E o chefe da Agência Espacial da Rússia anunciou hoje que o país vai deixar a Estação Espacial Internacional no fim de 2024. A estação é um símbolo do mundo pós-Guerra Fria. A informação consta em um comunicado do Kremlin sobre uma reunião do recém-nomeado chefe da Agência Espacial Russa, Yuri Borisov, e o presidente russo Vladimir Putin. É claro que cumpriremos todas as nossas obrigações com os nossos parceiros, mas a decisão de deixar a ISS após 2024 foi tomada. A retirada da Rússia seria um grande golpe para a ISS, um modelo de cooperação internacional que vigora há décadas. O anúncio ocorre no momento em que a guerra na Ucrânia estremeceu profundamente suas relações com os Estados Unidos e a Europa. A Rússia demonstrou interesse em criar sua própria estação, que vai ser a principal prioridade do Programa Espacial Nacional. O setor espacial russo é atormentado há anos pela corrupção e pela falta de inovação. No Líbano, um país afundado em uma crise profunda, algumas pessoas têm presenteado outras com buquês diferentes, viu, Ju? É isso mesmo, os buquês são feitos de libras libanesas e dólares norte-americanos, ao invés das tradicionais flores. Com o país afundado na crise econômica desde outubro de 2019, os libaneses encontraram uma nova alternativa para presentear com a moeda local desvalorizada a mais de 90%. A empreendedora Tamar Hariri contou que os arranjos feitos com libras libanesas e dólares servem para as pessoas gastarem menos e também para ajudarem umas às outras. Eu pensei que flores talvez não funcionassem mais por causa dos preços dos arranjos naturais, que estão mais caros. Então desenvolvi uma coisa similar às flores. Com certeza não há substituto para as flores, mas talvez é melhor do que oferecer um buquê que pode custar até 2 milhões de libras libanesas. As pessoas podem dar dinheiro e ajudar o outro, seja no aniversário ou em outra ocasião. Hariri acredita ainda que a ideia possa estimular as pessoas a ter o seu próprio negócio. Atualmente, cerca de 80% da população libanesa vive abaixo da linha da pobreza. Ótima ideia, né, Juliana? Muito bacana. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.